Tem uma outra pergunta aqui dizendo o seguinte: tive todos os sintomas do coronavírus em final de abril. O coronavírus tem sintomas que são muito semelhantes a sintomas de várias viroses, né? É lógico que ele tem algumas particularidades, né? No caso da gripe, ela é mais produtiva, ela produz mais secreção, essa secreção pode ficar amarelada, esverdeada, esbranquiçada, né? O coronavírus não, o coronavírus é mais seco, né? O coronavírus dá uma dor de garganta importante, pode levar também a diminuição da capacidade olfativa e do paladar também, ou seja, o olfato e o paladar eles são acometidos, né? A gripe já acomete um pouco, mas não tanto, né? Então, assim, tem algumas características realmente mais específicas da gripe e do Covid-19, mas às vezes confunde, né? Não tive febre nem falta de ar. Tudo bem, não necessariamente você precisa ter febre ou falta de ar, tudo vai depender da carga viral que você entrar em contato. Suponho que você entrou com uma carga viral pequena, entrou em contato com uma carga viral pequena e ao mesmo tempo você é de uma idade que não faz parte do grupo de risco para o Covid-19, porque você até não tem uma quantidade grande dos chamados receptores ACE2, que são receptores para enzima conversora da angiotensina, e esses receptores eles vão aumentando em quantidade e afinidade quando a gente vai envelhecendo e a pressão ela vai aumentando, entendeu? Porque justamente são receptores para pressão arterial que o Covid-19 usa esses receptores para entrar dentro do nosso corpo. Então tem que ver também se a primeira carga viral que você entrou em contato foi uma carga viral pequena e segundo, se você não faz parte do grupo de risco, tendo menos receptores para o Covid-19, chamados receptores ACE2. Tive dores no corpo, nos olhos, dor de cabeça, de garganta, dor no lombar, tive diarreia, perda do olfato, paladar por 8 dias e cansaço. Agora deixa eu te falar uma coisa. O que eu acho estranho é que tudo sumiu do Brasil, né? Dengue sumiu, febre amarela sumiu, o que sumiu mais? Malária sumiu. Apesar que no Rio de Janeiro não tem febre amarela nem malária, né? Mas tudo sumiu, né? Não tem mais nada no Brasil. Gripe também, não tem mais nada, só tem Covid. Por isso que às vezes eu fico um pouco na dúvida desses relatos aí, sabe? De pessoas mortas. É a minha forma de me expressar, liberdade de expressão, ter essa liberdade de falar isso. Não sei, porque o que a gente tem visto de muitos relatos de colegas, né? É que o paciente entrou na unidade de emergência por um problema, fez-se, né, lógico, o teste do Covid, porque nós estamos vivendo uma pandemia, deu positivo para o Covid, mas o paciente não morreu de Covid, ele morreu de um infarto, morreu de um AVC, ele morreu de qualquer outra coisa, né, mas não do Covid-19, e coloco na certidão de óbito Covid-19 associado a outras causas mortes também, mas coloco Covid-19 e acabam entendendo que a positividade ao Covid-19 é a estatística para dizer que o paciente morreu de Covid-19. Então, assim, é um negócio complicado, entendeu? Então, a gente tem que entender que existem outras doenças também, tá? As doenças ainda continuam. A gente não pode baixar a guarda para combater o Aedes aegypti. Tá? O Aedes aegypti é um problema sério, zika, dengue, chikungunya, tudo isso dá esses sintomas aí, entendeu? Pode dar também, né? Falta de paladar e falta de olfato, muita doença causa isso, não é só o Covid-19. Tá? Fiz o isolamento, quando foi dia 29 de junho, fiz o teste rápido de IgG e deu reagente nos dois. Tá bom, ótimo. Então, confirmou que era o Covid, né? Como pode isso? Então, deixa eu entender quando começou esse teu problema. Porque você não diz também quando começou, tá? Você não diz, não tive tal, diarreia, fiz isolamento. No dia 29 de junho fiz o teste de IgG e deu reagente. Deixa eu explicar uma coisa com você. Você pode voltar lá dentro. Deixa eu explicar uma coisa importante para você. Existe uma coisa chamada janela imunológica para a detecção desses anticorpos, ou seja, um período que o organismo ele precisa ativar os chamados linfócitos B para que os linfócitos B então consigam produzir os anticorpos IgM-IgG. O sistema imunológico da gente ele é dividido em duas fases. A fase onde o vírus ele entra em contato com a chamada imunidade inata. A imunidade inata é aquela imunidade que nós nascemos com ela, que ela pode ser física ou imunológica. A física, a própria pele faz parte da imunidade inata, é uma barreira protetora. Nós temos também as células, neutrófilos, macrófagos, polimorfonucleares, ou seja, aquelas células que fagocitam o vírus, né? E também os fibroblastos, as células epiteliais do nosso corpo,
quando veem que nós estamos sofrendo uma infecção viral, elas estimulam a liberação de um tipo de interferon, chamado interferon 1 alfa-beta. Esse interferon 1 alfa-beta, ele tem uma ação inibitória na replicação viral, entendeu? Então, muita gente pega o Covid-19 e não vai nem para a segunda fase da resposta imunológica, que é a fase da imunidade adquirida, e não dá tempo nem de produzir anticorpos, ou seja, porque a imunidade inata da pessoa é tão boa que ela consegue, então, controlar a infecção através somente da sua imunidade inata, aquela imunidade que a gente nasce com ela. Quanto mais a gente envelhece, menos a gente tem a preponderância da imunidade inata e mais a gente tem a preponderância da imunidade adquirida. Por isso que é sempre importante a vacinação, para que você consiga contrabalançar essa diminuição da atividade da imunidade que a gente nasce com a imunidade que a gente vai adquirir. Por isso que é importante a vacinação. Em relação à produção do anticorpo, já mostra sim que seu organismo ele não foi competente o suficiente para eliminar logo o vírus com a primeira fase da imunidade, chamada imunidade inata. Tá? Mas isso acontece em muita gente, não quer dizer que você seja um doente, não é isso. Tá? Não é isso. Mas é importante a gente deixar claro isso, porque tem muita gente que pegou o Covid-19 e que não desenvolveu anticorpo, tá? Contra o Covid-19, porque não precisou ir para a segunda fase da imunidade, chamada imunidade adquirida. Mas você desenvolveu anticorpo para isso. Aí a gente tem a chamada janela imunológica, e essa janela imunológica para produção do anticorpo, ela começa a partir do início dos sintomas. É de mais ou menos 7 a 10 dias. Então, para você começar a produzir um anticorpo, você tem que aguardar de 7 a 10 dias para que o seu linfócito B, que é aquele responsável pela produção do anticorpo, ele comece a produzir um anticorpo. Tá? Ele vai começar a produzir um anticorpo da classe IgM, 10 dias após. E logo em seguida, ele também tem uma troca de isotipo, que a gente chama, pelo linfócito T, tem uma troca de isotipo, onde ele começa a produzir então anticorpo da classe IgG. Então, existe realmente um período durante a produção dos anticorpos que é possível você ter os dois anticorpos positivos, ou seja, você tem o anticorpo IgM e IgG. Então, você vai ter uma linha clonal, uma quantidade de clones de linfócito B que vem a produzir IgM, e uma linha clonal que já sofreu uma alteração de isotipo para a produção da IgG. Isso é possível, tá? Não tem nada de errado em relação a isso. Aí você me pergunta, como pode isso? O rapaz disse que ainda estava com o vírus ativo no organismo. É verdade, você está com IgM positivo, mas ao mesmo tempo você já está produzindo um anticorpo bloqueador. Será que fui infectado novamente? Não acredito. Até porque você está com um anticorpo já IgG positivo e é possível, mas é difícil, porque você já estava desenvolvendo todo um perfil de endotipo, né, de um perfil de citocinas, um perfil de proteção, de atividade celular, que naquele momento eu acho difícil você ter sido infectado novamente por outra cepa de Covid-19, tá? Porque o próprio perfil imunológico em atividade não deixaria com que outra cepa começasse todo um processo de infecção, né? Além do mais, você estava já com a produção do IgG, que é o chamado anticorpo neutralizador, que é o anticorpo bloqueador. A gente não sabe o quantitativo, mas certamente já é um outro indicativo dizendo que essa possibilidade é muito pequena. Mesmo tendo criado anticorpos e sem sintomas nenhum, então, o sintoma ele vai muito também de acordo com a viremia, né? Se você está com uma viremia pequena, ou seja, se a quantidade de vírus ela diminui dentro do seu organismo, você certamente precisa de menor atividade imunológica, com menor produção das citocinas. Menor produção de citocinas, você tem menos resposta orgânica do seu corpo no aumento do metabolismo, como diminuição da febre. Então, assim, diminuição também da dor no corpo. Tá? Então, a gente, para entender isso melhor, sabe? Eu não sei seu nome, você não deixou seu nome. A gente, para entender isso melhor, a gente precisa que você nos dê toda uma linha cronológica, né? De quando você começou os sintomas, quando você começou a tomar os remédios e tal, e quando você fez o teste, você falou que no dia 29. A gente tem que saber quando começou os sintomas para a gente poder entender como é que está o seu estado clínico atual também. Tá bom? Mas lembrando, pelo amor de Deus, que isso não é uma consulta médica, isso não é uma orientação que você deva seguir somente através das minhas informações, tá?
Eu, apesar de ser médico, eu não estou num canal apropriado para consulta. Isso é um canal para compartilhamento de informações e para que a gente consiga aprender informações gerais da área de medicina. Tá bom? Muito importante nós deixarmos claro isso, para que vocês não confundam. Diagnóstico definitivo somente com consulta com o médico de forma personalizada. Nós temos nosso atendimento, nossa equipe de profissionais, através da telemedicina 21 99374 2042 ou através do seu médico assistente. Você pode entrar em contato com o seu médico assistente e, por sua vez, ele poder lhe orientar melhor e dar um diagnóstico definitivo, tá bom? Obrigado pela sua pergunta.